Hoje a gente vai fazer um mergulho num caso, assim, bem peculiar que apareceu nas nossas fontes. Imagina uma IPA que tem o IBU, sabe, aquele índice de amargor, cravado em não aplicável. Nossa, zero amargor. Exato. Zero. Tipo, N/A. E, mesmo assim, ela sustenta uma das notas mais altas da cervejaria, da Marlow Artisanal Ales. É como achar um disco raro de uma banda independente, sabe? Com certeza. É o tipo de métrica que obriga a gente a olhar duas vezes, né? Principalmente se tratando da Ghost Signatures, a Dolcita. Porque, assim, o mercado atual vive de edições ultralimitadas. Aham, aquelas colaborações malucas. Isso. Só para gerar atenção, né? Mas essa cerveja, ela rompe com essa lógica usando uma estratégia completamente oposta. E sendo uma New England IPA, a gente já espera aquela textura mais turva, né? A famosa Hazy IPA, e uma carga bem alta de aroma. Mas olha, a ficha técnica dela foca quase que obsessivamente no dry hopping feito só com o lúpulo Dolcita. E é uma escolha bem radical. Pois é. E, tipo, trazendo isso para uma lógica de culinária, é como finalizar um prato com ervas frescas bem no exato momento de servir, né? Porque assim, se extrai os óleos essenciais sem cozinhar a planta. Exatamente. O dry hopping aqui parece levar essa extração a frio a um extremo absoluto. E, é por isso que o IBU é declarado como nulo. A ausência de amargor mensurável não é um erro ali o cadastro. Peraí, então é proposital? Totalmente proposital, é a espinha dorsal da receita. Porque assim, a fervura do lúpulo é o que tradicionalmente traz um amargor. Então, ao focar toda a carga do Dolcita na fase fria, a cervejaria cria uma vitrine só para os óleos aromáticos. Mas, vem cá. Uma base com 6,7% de álcool, sem nenhum contraponto de amargor, para equilibrar isso. Tipo, isso não corre um sério risco de ficar super enjoativo ou pesado no paladar? É aí que entra a engenharia por trás desse estilo, sabe? A estrutura do malte e a própria textura aveludada da bebida, combinadas com esse ABV sólido de 6,7, criam o balanço perfeito. Ah, entendi. O corpo da cerveja compensa. Isso, compensa. E o lúpulo Dolcita traz umas notas que, de certa forma, enganam o nosso cérebro, né? A explosão frutada é tão intensa que a falta de amargor simplesmente passa despercebida. A degustação vira uma experiência quase que só olfativa e tátil. Sem agredir as papilas, né? O que me chama muito a atenção é como essa escolha, que é super técnica, se reflete de verdade na resposta do público. Os dados mostram uma nota média muito impressionante de 4,18. E olha, não é uma nota baseada em meia dúzia de avaliações no fim de semana de lançamento, tá? Não é aquele hype de momento. Não mesmo. Estamos falando de mais de 200 consumidores únicos registrados. É um fluxo consistente, sabe? Na faixa de 28 a 30 avaliações mensais. E esse é o maior ponto de interrogação para mim. Porque, tipo, quando a gente cruza os registros, vemos que não é uma collab badalada entre duas marcas gigantes. Nem uma daquelas safras envelhecidas em barril. Exato. Não tem o status de vintage. Ela está em produção contínua, é um produto de linha. Como que uma cerveja normal de prateleira sustenta uma nota que o pessoal geralmente reserva só para as grandes raridades? A resposta curta para isso é controle de processo. Fazer uma Hazy IPA incrível uma única vez já é um desafio gigantesco. Imagina repetir isso. Exato. Reproduzir esse resultado dezenas de vezes, lote após lote, e manter a carga aromática do Dolcita idêntica, exige um rigor técnico absurdo. E o consumidor percebe essa constância. Então não é um hype artificial, né? Não, é a garantia de que a experiência vai ser perfeitamente reproduzida a cada nova lata que a pessoa abre. É isso que sustenta esse 4,18. Nossa, muito interessante. Então a Marlow isolou, tipo, uma única variável aromática com esse Dolcita nessa IPA de 6,7% e acabou provando que o domínio técnico supera o barulho de produtos com vida curta. Com certeza. Uma qualidade constante e bem executada sempre vai construir uma reputação muito mais forte do que manobras temporárias de marketing. O que amarra perfeitamente, né, com o nome da cerveja, Ghost Signatures, as assinaturas fantasmas.
Tipo, o lúpulo aqui dita a identidade inteira do produto de uma forma quase invisível. Sim, marcando presença sem deixar aquele rastro tradicional de amargor. E isso deixa uma bela pulga atrás da orelha para a gente encerrar nossa análise de hoje. Porque assim, se um ingrediente consegue definir o sucesso absoluto de algo, sem usar a sua característica mais óbvia, quais outras assinaturas fantasmas estão escondidas nas coisas que consumimos todos os dias? É uma ótima pergunta. Fica aí o pensamento para quem acompanha o nosso mergulho. Qual é aquele padrão de design invisível, ou a escolha sutil de um componente que guia as nossas preferências de um jeito totalmente silencioso? A gente se vê na próxima análise profunda. E assim chegamos ao final de mais um episódio do Beer Review, um podcast da Rare Beer Brasil. Aqui exploramos o universo das cervejas artesanais, com histórias, curiosidades e experiências que tornam cada gole especial. Beer Review, Rare Beer Brasil. Se você curtiu, siga o podcast na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. Compartilhe com amigos que amam descobrir novos sabores e histórias. Beba menos, mas beba melhor. Até o próximo episódio e saúde!